Então, boa noite a todos. Estamos hoje na nossa segunda aula da disciplina. Para quem não está nos assistindo ao vivo, está lá em 2035. Bom dia, boa tarde. Nós vamos falar hoje, gente, sobre a segunda etapa da nossa disciplina, que basicamente é uma continuação da disciplina do que a gente tratou na aula anterior. Vocês vão lembrar que na aula anterior a gente falou então sobre noções de sociologia e análise crítica das prováveis causas indutoras da violência. A gente falou muito no comecinho da aula sobre esse conceito, né, de sociologia, da lente sociológica. A gente falou aquela questão que quem vai olhar alguma coisa do ponto de vista da sociologia, ele tem que se afastar da sociedade onde ele está, né? Então, o sociólogo ele só consegue ser feliz se ele estiver fora da sociedade, o que, obviamente, em termos práticos é impossível, mas é só o desafio, né, que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que se livrar um pouco das paixões quando os sociólogos falam isso, quando Durkheim propõe isso, eu acho que talvez eles estejam dizendo que a gente tem que se livrar um pouco dessas paixões que a gente tem inerentes a estar convivendo com o problema para tentar entender melhor aquele problema. E aí a gente começou a falar efetivamente sobre algumas das teorias, né? Então a gente falou primeiro sobre como esses conceitos em sociologia, por serem conceitos abertos, eles podem variar ao longo do tempo, ao longo de todo o período histórico, né, o recorte que a gente viu, e a gente viu algumas escolas sociológicas de interpretação do crime. A gente viu o funcionalismo do Durkheim, que a ideia principal dele vai ser de que o crime é um fenômeno normal. A gente discutiu, né, que a gente tem basicamente três grandes correntes da sociologia, e delas decorre quase tudo que a gente tem para discutir. Basicamente ali, vou parar de compartilhar minha tela aqui, porque eu vou mostrar um negócio para vocês. Basicamente, a gente tem três grandes correntes, né, da sociologia. Nós temos o Durkheim, que vai ver a sociedade muito baseada em instituições. Essa é a chave dele para tentar entender as coisas, né? A gente vai ter o Marx, que enxerga as coisas muito pelo lado da questão da opressão. Então, ele entende muito a sociedade como um sistema que sempre tem uma parte da sociedade que, por algum motivo, está oprimindo a outra. Então, ele entendia a economia dessa forma, ele entendia o crime dessa forma. Então, todas essas correntes que a gente chama de críticas ou de neo-institucionalistas, elas vão partir desse pressuposto. E a gente tem o Weber, que era uma pessoa que ele partiu um pouco do Durkheim, mas ele evoluiu, ele não via a sociedade como instituições, ele achava que só as instituições não conseguiam explicar, então ele criou uma coisa que a gente ainda vai chegar lá na próxima aula, que são os tipos ideais, mas só para vocês entenderem onde eu queria chegar, como uma lente de uma pessoa consegue, inclusive, explicar do modo dela a lente da outra, se a gente pegar aquilo que a gente estava falando sobre o Merton, aqueles tipos de personalidade que a gente falou é o que provavelmente o que o Weber chamaria de tipos ideais. Então, não existe ninguém que em todas as coisas da vida sempre é uma pessoa conformista, por exemplo, ou uma pessoa que geralmente é revolucionária em tudo na vida dela. Porque ser um revolucionário, ou ser uma pessoa conformista, é um tipo ideal. É uma coisa que é inalcançável. Só serve para a gente explicar na teoria como seria o funcionamento da sociedade. Mas quando a gente chega de perto, ninguém em tudo na vida. Então, tem pessoas que vão ser mais conservadoras em relação ao casamento delas e mais conformistas em relação ao trabalho. Ou o contrário, vão ser
inovadoras no seu trabalho e vão ser conformistas nos seus relacionamentos familiares. Então, é só para dizer isso, que quando a gente fala da questão das lentes, tem que ficar claro, então, para nós que são formas de enxergar e que não necessariamente estão certas ou estão erradas. Então, esse acho que o recado principal é esse. Não necessariamente estão certos, estão errados. E tem algum problema, algum de vocês não concordar com alguma das teorias que vai ser falada aqui? De maneira alguma. De forma alguma. Porque se a gente estiver tratando das lentes aqui, eu posso optar, desde que eu conheça as lentes e tenha um pensamento crítico sobre elas, eu posso optar por analisar o mundo sobre essa lente ou não. Ou chegar à conclusão que eu, dentro das minhas análises, eu não creio que seja o caso de optar por essa lente. Então, não tem problema nenhum se eu não concordar com uma lente dessa, desde que eu consiga fazer, obviamente, uma análise crítica, né? Uma leitura que efetivamente vai me permitir criticar com, vamos dizer assim, criticar na moral, né? Eu não posso simplesmente criticar por criticar. Alguém abriu o áudio aí? Quer falar alguma coisa? Bom, então, voltando aqui na nossa vaca magra, vamos compartilhar a tela aqui mais uma vez. Então, nós vimos aí o pensamento do Durkheim, discutimos um pouquinho sobre a anomia em Merton, disjunção entre metas e meios, né? Essa é a parte importante do pensamento dele. Nós discutimos aqui aquela questão de que existe uma diferença entre o que a gente chama de revolucionário no pensamento do Merton, porque ele estava dizendo de uma pessoa que rejeita as instituições sociais. Olha elas aí de novo, né? Então, é diferente do que a gente às vezes fala sobre uma pessoa inovadora, né? Uma pessoa que está criando ali meios de atingir as metas, mas que não são necessariamente sobreposições totais do sistema de metas e meios. E notem, gente, fazendo mais uma parte aqui da aula passada, mas isso é importante a gente tratar, quando o Merton diz que existem pessoas revolucionárias, ele está criando ali um arquétipo, né, um tipo ideal, mas que não tem em nada problema com padrões de normalidade. Olha só que legal. O Merton, ele está dizendo que é normal que uma parte de uma sociedade seja revolucionária. Então, se a gente pegar aqui e fizer traçar aqui a sociedade, aí ele vai dizer o seguinte: se a gente tivesse um gráficozinho aqui da sociedade, né? Eu vou ter pessoas conservadoras que vão estar totalmente de acordo com as metas e meios, e eu vou ter pessoas que vão ser progressistas. Isso aqui vai estar na parte do consenso. Então, pessoas que são conservadoras e pessoas que são progressistas estão na parte do consenso. Mas eu vou ter aqui na franja de toda a sociedade pessoas que são reacionárias e pessoas que são revolucionárias. E olha que legal.
as duas estão na franja. Os conservadores são pessoas que eles valorizam as instituições o bastante para querer que elas mudem bem lentamente. Mas eles dificilmente vão querer que as instituições nunca mudem. Porque é normal entender que as instituições mudam, que as sociedades evoluem. Se a sociedade não tivesse evoluído nos últimos 100 anos, provavelmente a gente não estaria aqui, tendo uma disciplina EAD numa pós-graduação. Estaríamos de chapéu num auditório de uma universidade fisicamente conversando. E as moças da turma estariam de vestido de anágua nas suas casas, né? Então, não tem problema você achar que as instituições evoluem na cabeça do Durkheim. Os conservadores eles só vão entender que essa evolução ela tem que ter um certo ritmo, dado a importância que as instituições têm para o funcionamento sadio de uma sociedade. Já os progressistas, eles ainda estão numa faixa de normalidade social. Só que eles querem que as instituições tenham uma progressão, ou seja, que elas mudem mais rápido do que a forma como a sociedade geralmente se impõe. Então, os progressistas eles vão querer que, em alguns momentos, para alguns assuntos, algumas instituições sejam atualizadas pelo ser humano. O que está na franja aqui? Não é o conservador e o progressista. São os revolucionários e os reacionários. O reacionário seria aquela pessoa que não quer que as instituições mudem nunca, que quer que a sociedade continue sempre da forma como ela foi. E o revolucionário é a pessoa que quer substituir as instituições. Em vez de utilizar de forma gradativa, ele quer revolucionar a sociedade, ele quer substituir as instituições sociais de maneira muito forte, de maneira muito rápida. Então, esse que vai ser meio que o conceito de revolucionário para o Durkheim. Então, isso é importante da gente entender que progressista é diferente de revolucionário. Uma pessoa que acha que as instituições têm que evoluir, que acha que elas têm um caminho natural, elas são ou conservadoras ou progressistas, mas elas não são reacionárias ou revolucionárias. Então, isso era importante a gente falar disso. Feita essa pequena revisão, alguém ainda tem alguma dúvida em relação à aula passada e quer falar alguma coisa? Ou a gente pode já iniciar o nosso contato de hoje propriamente dito? Bom, pessoal, então, iniciando propriamente a disciplina, na nossa segunda semana, hoje a gente vai falar sobre variáveis sociais, culturais e institucionais associadas ao fenômeno da criminalidade. E a gente começa aí com mais uma teoria que está num grupo de teorias que a gente chama de teorias do controle social. Diferente das teorias que a gente conversou na aula passada, em que a gente perguntava por que as pessoas delinquem, de onde surge a delinquência. Então, isso é uma pergunta comum, né? Nas teorias que a gente viu na última aula. Todas elas estavam tentando entender o que faz o crime acontecer. Ao contrário, as teorias do controle social, elas vão perguntar o que diabos faz uma pessoa obedecer às regras da sociedade. Já que a sociedade tem tanta regra, não é fácil a gente se autoconter e viver em sociedade, a gente trocar um pedaço da nossa liberdade em troca de segurança. Afinal de contas, esse que é o contrato social, não é isso? Então, esse tipo de teoria vai tentar entender isso. Por que os homens obedecem às regras e por que eles não fazem tudo que lhes dá na veneta? Então, o comportamento desviante
portanto, é o assumido como o de maior probabilidade. Então, a maior probabilidade, se eu soltar seres humanos num agrupamento, o possível, o mais provável, na verdade, seria que eles fossem delinquentes, que eles não seguissem as regras sociais. Então, para esse tipo de teoria, não é necessário formalmente uma disjunção entre os meios disponíveis e os fins almejados pela sociedade, ou mesmo um aprendizado técnico, né, que a gente vai ver daqui a pouco, para o desenvolvimento de comportamentos desviantes. Tudo que é necessário é a redução ou enfraquecimento dos laços sociais que mantêm o crime e o desvio como opções indesejáveis. Esse tipo de teoria, ele deriva dessa visão hobbesiana, então, né, de que o homem é mau e são os arranjos sociais que figuram esses desejos do homem, e vai dizer o seguinte: assim, a moralidade é criada na construção da ordem social, atribuindo custos e consequências a determinadas escolhas e definindo algumas escolhas como más, imorais ou legais. Ou seja, o que a nossa sociedade fez ao longo desses últimos milênios, percebendo que os seres humanos teriam essa tendência de delinquir, foi criar arranjos que aumentassem o custo social e as consequências de afastamento desse grupo quando uma pessoa faz uma delinquência. E, por outro lado, a gente passa a entender dentro dessas teorias de controle social que aumentar vínculos sociais, ou seja, comunidades que têm vínculos fortes, elas vão tender a delinquir menos. Comunidades que têm alto sentimento de pertencimento, isso é uma palavra que é muito tratada, né, na atualidade, elas teriam a probabilidade menor de conviver com delitos do que sociedades esgarçadas, sociedades que têm baixo valor comum. Então, as consequências do ponto de vista de políticas públicas para a gente são programas de atendimento educacional preveniriam o crime. Do ponto de vista profissional, programas que visem garantir o acesso e permanência do indivíduo no emprego através de especialização de suas capacidades. Por quê? Porque se vínculos sociais fortes previnem o crime, uma pessoa que passa a ter uma profissão em que ela sente pertencimento, ela passa a fazer parte de um grupo. E isso seria um vínculo que também reduziria a probabilidade dessa pessoa desrespeitar as regras sociais, cometer crimes. Recuperação de áreas degradadas, por exemplo, através da revalorização do espaço público e do convívio social, que ele possibilita, teriam também possibilidade de redução da criminalidade. Então, nós tivemos diversas cidades no mundo, dentro dessas teorias do controle social, que fizeram esse tipo de revitalização. Nós temos lá na Argentina, um exemplo clássico, né, Puerto Madero, mas nós temos também Barcelona, que na época das Olimpíadas aproveitou para dar uma virada em alguns bairros que hoje são considerados pontos turísticos. Nós temos a área do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, onde foi construído um museu, foi toda revitalizada. E a gente tem um exemplo aqui, do nosso lado, né? A gente tem aquela região ali da Rua Sapucaí, em Belo Horizonte. Para quem é daqui da capital de Minas Gerais, vai conhecer o exemplo. A gente tem uma região muito degradada socialmente, perto de onde passa a linha do trem, bem no centro, no baixo centro de Belo Horizonte, e houve um projeto de revitalização dessa área que hoje em dia abriga bares, abriga centros culturais, e ela se tornou um ponto de visitação turística de Belo Horizonte. Então, são exemplos de como que essas teorias do controle social, que entendem que vínculos sociais com o local, com as pessoas, com os colegas, com a família, são importantes. Então, se eu quero prevenir o crime dentro desse tipo de teoria, eu aumento os vínculos das pessoas. Então, uma criação adequada, voltada para a imposição de regras, limites e controle dos problemas de convívio social seria, então, um meio poderoso de construção do autocontrole. Por quê?
O autocontrole, dentro das teorias do controle social modernas, então uma evolução das teorias do controle social, vai nos dizer que o indivíduo que tem maior autocontrole provavelmente vai tender a delinquir menos. E é possível incutir autocontrole em algumas pessoas, apesar de que todos nós nascemos com uma certa quantidade de autocontrole. A gente já vai chegar lá. Porém, isso não é um problema propriamente da sociologia, né? O nível de autocontrole que cada indivíduo nasce com ele ou terá introjetado individualmente ao longo da vida é um problema da psicologia. A psicologia quer entender indivíduos. A sociologia quer entender como a sociedade funciona. Então, o que essas teorias do controle social vão pegar emprestado, vamos dizer assim, da psicologia, é esse conceito. O crime providencia gratificação imediata dos desejos. A maior característica de pessoas com pouco autocontrole será a tendência a responder a estímulos tangíveis no ambiente imediato, desenvolver um aqui e agora concreto. O crime também providencia gratificações fáceis ou simples dos desejos. Então, se eu roubo alguém, eu consigo dinheiro sem ter que trabalhar. Se eu estupro alguém, eu consigo sexo sem ter que conquistar ninguém romanticamente. E assim por diante. Se eu monto uma empreiteira e começo a fraudar licitações, eu consigo ficar rico sem precisar ter uma empresa competitiva. Então, o crime providencia gratificações fáceis ou simples. Assim, pessoas com pouco controle tendem a desenvolver pouca diligência, tenacidade ou persistência no curso de uma ação. Os atos criminosos provêm excitação, risco e empolgação, mas o crime fornece poucos benefícios de longo prazo. Isso, inclusive, tem a ver com outras teorias que vão falar para nós sobre uma coisa que chama preferência temporal. Esse videozinho ele vai mostrar para nós isso, né? Como que essa questão da preferência temporal, ou seja, tem pessoas que conseguem aguardar uma gratificação futura, abrindo mão de gratificação presente, e outras pessoas que preferem gratificações presentes em relação a gratificações futuras. Isso a gente dá o nome disso de preferência temporal. Esse videozinho é bem bacana, eu sugiro todos que assistam. Por quê? Porque esse vídeo ele vai falar do. Só uma pergunta, pessoal. Quando eu dou o play aqui, vocês não conseguem me ouvir, não, né? Ouvir o vídeo, né? Não, a gente não consegue ouvir, não. Pois é. Mas o link de todos esses vídeos está no Moodle. Esse vídeo é bem legal porque ele fala de um teste, que é um teste que chama teste do marshmallow. E como que esse teste funciona? O teste do marshmallow, ele é um teste real, que é feito há muitos e muitos anos. Ele é meio padronizado, mas ele varia. Então, o que você faz é colocar crianças, ou jovens, ou adolescentes, numa sala e você oferece alguma coisa que aquela criança gosta. Então, chama teste do marshmallow, porque geralmente nos países lá americanos, europeus, se oferece um marshmallow, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um biscoito Oreo, pode ser um bombom, um sonho de valsa, não importa. Você oferece para aquela criança um bombom, mas você instrui ela o seguinte: eu vou te dar um bombom agora, mas se daqui a 10 minutos eu voltar e você não tiver comido bombom, eu te dou mais 2 bombons. Então você pega crianças que ainda têm até um conceito de tempo diferente dos nossos adultos, mas você testa isso nela. Se ela prefere uma gratificação imediata, comer um sonho de valsa agora, ou esperar 10, 15 minutos e ganhar 3 sonhos de valsa. E o interessante desse experimento é que, como ele já tem sido feito há muitos anos em alguns países, com populações similares, e você consegue acompanhar as pessoas que fizeram esse experimento, você tem referência de que pessoas com a preferência temporal que faz com que elas comam o marshmallow
imediatamente, ou seja, elas não esperam para ganhar mais marshmallow, elas têm uma preferência temporal que vai ao longo da vida refletir. Essas pessoas costumam ter taxas de divórcio maior, taxa de desemprego maior, até taxa de ter sido presa uma vez na vida maior. Então é impressionante como que essa questão do autocontrole, do como a pessoa consegue entender a gratificação imediata versus a gratificação futura, tem impacto na vida, inclusive no processo de delinquência. Então, a preferência temporal e o crime vai nos dizer aí que gratificações imediatas e o crime, falta de diligência e persistência, então pessoas com alta preferência temporal podem ter dificuldade em manter a diligência, a persistência e o esforço, avaliação limitada de consequências futuras, racionalização de comportamentos delinquentes. Então, a alta preferência temporal pode levar à racionalização do comportamento delinquente, onde o indivíduo justifica para si mesmo. É isso que é racionalização, né? Eu contar uma historinha para eu mesmo acreditar. Então, eles justificam suas ações criminosas com base em desejos e necessidades imediatas, desconsiderando ou minimizando as consequências futuras. Então, é uma pessoa que você tem dois irmãos, e um deles, todo dia de manhã, acorda, sai para trabalhar de chapeiro do McDonald's, e o outro irmão dele, ele quer a gratificação imediata. Ele quer ser do movimento, no aglomerado, para ter o tênis, para ter as novinhas no baile. Então, isso é uma outra abordagem que vai tentar entender o tipo do crime e de delinquência, com base na preferência temporal, ou seja, no autocontrole. Isso tudo passa pela teoria do controle social, porque eu consigo desenvolver nas pessoas através de vínculos sociais, através de famílias estruturadas, através de imposição de limites, eu consigo trabalhar, alterar a noção de preferência temporal das pessoas ao longo da vida. Então, isso se liga, a gente volta e fecha o ciclo com as teorias do controle social. Só para fazer o disclosure, né, aqui, gente, para deixar bem claro, quando eu digo que... Vou até tomar uma água aqui. Quando eu falo aqui de uma família estruturada, gente, dentro da teoria do controle social, eu, de maneira alguma, estou falando de famílias biparentais, heterossexuais, não, tá? O que a teoria vai dizer é que pessoas que recebem, por exemplo, afeto na infância, pessoas que recebem mais noções aumentam o seu vínculo social e, por isso, provavelmente, dentro da teoria do controle social, elas teriam uma menor probabilidade de delinquência. Mas isso não tem nada a ver, por exemplo, se a pessoa foi criada pelos avós, ou se a pessoa foi criada por um casal de duas mulheres esposas uma da outra. É só receber a devida orientação e o afeto familiar. É disso que a gente está falando aqui quando a gente fala do família funcional, mas só para a gente entender. Mesmo porque tem muita família aí, um homem casado com uma mulher que não são nada funcionais, né? Se fossem, a gente não tinha a quantidade de Maria da Penha que a gente tem aí no Brasilzão. Bom, passando para nossa próxima teoria aqui, a gente vai falar, essa teoria aqui, ela é polêmica, ela já é uma teoria que se ela tivesse que achar uma raiz lá nos nossos três porquinhos, né? Durkheim, Marx e Weber, ela talvez estaria mais próxima do galho do Marx do que do Weber, mas ela também é uma teoria muito importante para tentar explicar o fenômeno do crime. Porque essa teoria, ela parte de uma pergunta, gente, que é uma pergunta muito válida.
eu acho que todo mundo aqui provavelmente já parou e pensou nisso, principalmente os membros das instituições de segurança, né? Quem está nessa labuta diária, provavelmente já se perguntou isso. Quem falou que alguma coisa é crime? Essa é a pergunta. É a pergunta que define essa teoria, a teoria dos rótulos, ou o nome em inglês dela, que é a labeling approach. Então, o crime é geralmente algo que alguém falou que é crime. Mas quem falou? Então, nós temos o nosso glorioso Planalto aqui, né? Nosso Congresso Nacional, onde nossos deputados e senadores, reunidos em assembleia, decidem a lei penal brasileira. Mas se a gente for voltar no passado, já teve uma época que crime era aquilo que o rei falava, não é isso? Nós não temos até um ditado lá da época da Idade Média que falava l'état c'est moi, não é isso que o Luís XIV falava? O Estado sou eu, a lei sou eu. É crime o que eu falar que é crime. Vai para a cadeia quem eu falar que vai para a cadeia. Então, hoje a gente mudou. Nós não temos mais um soberano absolutista, nós temos um processo legislativo, nós temos discussões jurídicas nas altas cortes mundo afora, mas o fato não muda de que o crime é uma construção e alguém construiu. Não é uma coisa que caiu do céu. Desde lá das tábuas de 5 mil anos atrás até hoje, o crime alguém decidiu que era crime. Então, a pergunta, e aí o vídeo vai tentar nos explicar, é isso. Sempre o crime ele foi criado por alguém. E partindo desse esquema de pensamento, dessa lente teórica, né, para a gente usar aqui nosso termo, é que a teoria dos rótulos vai dizer que se eu parar para pensar que são as elites pensantes, políticas e financeiras de um país, inclusive nas democracias mais funcionais, são essas elites pensantes, sociais, intelectuais e financeiras, que decidem o que é crime, a probabilidade de que alguém possa ser preso, condenado e aprisionado depende de não fazer parte desse sistema social, dessa classe. Então, características como raça, sexo, idade, classe social, local de origem, se eu sou do interior, se eu sou da capital, isso tudo interferiria na probabilidade de eu cometer um delito. Então, o que a teoria dos rótulos vai dizer é isso. Porque, pensem bem, já que o crime é algo que grupos de pressão determinaram que é crime, a chance de alguém que não tem grupos de pressão defendendo ou fazendo lobby por aquele grupo ser crime é muito maior do que atos que são típicos de uma casta de pessoas que têm influência. Aí, olha só, que legal, gente. Vamos pensar aqui. A princípio, pode nos parecer que essa teoria está tentando justificar que as cadeias estão lotadas de pessoas pobres, despossuídas, porque vivemos em uma sociedade capitalista, injusta e etc. Todos vocês conhecem esse tipo de discurso. Mas pensem aqui comigo. Se a gente pegar o Código Penal brasileiro e avaliar que, por exemplo, crimes de colarinho branco, crimes de corrupção, que às vezes causam um prejuízo para a sociedade gigante, costumam ter uma pena menor do que alguns crimes contra o patrimônio cometidos de forma individual por pessoas,
a gente vai perceber que, no Brasil, infelizmente, essa teoria dos rótulos ela não está totalmente errada, muito provavelmente. Eu tenho grupos de pressão fazendo lobby para que criminosos do colarinho branco, corruptos, donos de empreiteira, tenham um tratamento pelo sistema de justiça criminal diferente do que pessoas como eu e vosotros que nos assistem hoje. Então, às vezes a gente encara algumas teorias inicialmente com um certo nariz torcido, mas se a gente pensar bem, não necessariamente elas não fazem sentido nenhum. Se a gente pensar que há muito pouco tempo atrás no mundo, a gente já teve uma guerra para disputar quem ia importar mais ópio para a Europa e para os Estados Unidos, se a gente já teve há muito pouco tempo atrás um tônico nos Estados Unidos que usava extrato de folha de coca para ter alguma coisa que dava um up nas pessoas antes da gente descobrir aí o energético, né? Aí, como ele tinha o extrato da folha de coca, ele também tinha muito açúcar, esse tônico, né? Então, ele chamava de xarope de cola, né? E aí ele juntou aí o nome e fez um xarope lá, um tônico que chamava Coca-Cola. E aí, como acabou ficando muito doce, ele colocou água com gás para ficar um pouco mais ácido e ficar mais palatável de beber. Hoje, obviamente que a Coca-Cola não tem extrato de folha de coca no seu conteúdo, né? Mas assim, é só para a gente entender que crime é o que alguém diz que é crime. Hoje seria impensável, né? Eu chegar e propor isso, que eu vou fazer um refrigerante com base em extrato de folha de coca. No entanto, se alguém aqui já viajou para a Bolívia, para o Peru, já fez aquela trilha maravilhosa de Machu Picchu, provavelmente percebeu que as mães usam a folha de coca para fazer um chá para acalmar bebê nesses países, muito parecido com o que a gente faz com camomila aqui no Brasil. Então, é uma coisa cultural também. Então, só para a gente fugir um pouco dessa discussão simples, né, de lado A, lado B, e ver que existem sim nuances em que a teoria dos rótulos, ela às vezes, para algumas coisas, ela pode fazer sentido. E aí, só para a gente entender, olha só, gente, o mesmo jornal, a gente tem duas manchetes. E aí tem uma manchete aqui, ó. Polícia apreende jovens de classe média com 300 quilos de maconha. Jovens de classe média. O mesmo jornal vai me falar que polícia prende traficante com 10 quilos. Então, não tem como negar que de vez em quando existe uma certa rotulação na nossa sociedade. Professor, Você quer falar alguma coisa, David? Pode falar. posso falar? Claro. Eu estou lembrando aqui daquela Operação Satyagraha, Sim. que prenderam o Daniel Dantas e ele foi algemado. Uhum. E em virtude disso, depois acabou surgindo a súmula 11, que obriga agora todo mundo a justificar o uso de algema, que até então não era questionado quando quem era preso não era por crime de colarinho branco, né? Exatamente. A gente tem uma súmula vinculante no país que muito provavelmente foi editada devido a essa prisão. Eu não posso afirmar, né? Porque não sou profundo conhecedor das entranhas do Supremo, mas existe essa discussão, né? O Brasil passou anos aí algemando todo mundo e só quando teve essa operação Satyagraha é que teve uma súmula vinculante. Então você está certo. O rótulo, gente, ele surge em 3 momentos, na verdade, dentro da teoria do etiquetamento. Ele surge tanto no momento em que a lei é feita, é preparada, é pensada, e aí eu vou ter o que a gente chama de seletividade penal ou até direito penal do inimigo, dependendo do tipo de autor e da abordagem que ele vai ter. E aí é o quê? É o momento em que eu penso a lei penal
essa teoria vai falar que alguns crimes, alguns tipos penais penalizam alguns grupos sociais. Então, por que que pichação é crime? Será que realmente pichação é crime? Porque incomoda? Porque é uma coisa que é chata? Ou porque é uma coisa que é típica dos jovens? Então, essas são as perguntas que, lembrem-se, nós somos o peixinho sociólogo que está apenas se questionando. Nós não precisamos concordar com o que a teoria diz. E o segundo momento seria o da elaboração e da efetivação da norma. Ou seja, eu tenho um primeiro momento em que, na hora que eu penso que traficar é crime, e eu já etiqueto, eu já penso em condutas que não são típicas das classes mais altas, e por isso elas têm penas muito mais altas do que as condutas de colarinho branco, por exemplo. E depois, de novo, no momento de efetivar essa norma, eu teria um novo processo de etiquetamento, que é aquele que a gente mostrou. Jovens de classe média com 300 quilos de maconha e bandido favelado com 10 quilos de maconha. Além do mais, aí tem uma frase do Zaffaroni, que é muito importante, ele vai dizer o seguinte: além do mais, parece claro que sempre existiram certos graus de seletividade punitiva, sendo mais claro ainda que quanto mais aberta, igualitária e tolerante é uma sociedade, as diferenças do tratamento repressivo entre iguais e estranhos, ou inimigos, quando ele chama, se atenuam. Então, o Zaffaroni, o que ele diz é o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, o direito penal europeu, de vários países europeus, lá o grande alvo, geralmente, do etiquetamento é o imigrante, né? É diferente aqui das Américas. Então, o que ele vai dizer é que quanto mais igualitária, quanto mais tolerante é uma pessoa, menor vai ser essa diferença de penas, por exemplo, entre crimes que são típicos de uma etnia e crimes que são típicos de outra, que está no poder, e coisas assim. Então, é o que a gente chama de seletividade penal, né? A teoria dos rótulos, gente, ela é muito importante porque no Brasil ela é a mãe da Lei 9.099. O desencarceramento, ou seja, quando você passa a entender que houve rotulação, ou seja, eu tenho uma classe social específica, uma faixa etária específica, que está sendo levada para as cadeias devido ao sistema penal estar contaminado pela rotulagem, pelo etiquetamento, eu vou começar a pregar que então eu preciso parar de prender as pessoas, já que eu estou prendendo elas por coisas que só são crime porque as classes dominantes disseram que é crime. Então, a Lei 9.099 e todo o discurso de desencarceramento que a gente tem no Brasil, eles têm certa origem numa aplicação da teoria dos rótulos. Então, as pessoas que fazem críticas à teoria dos rótulos, geralmente elas vão te criticar a teoria dos rótulos, dizendo o seguinte: não existem só estudos dizendo que se eu desencarcerar grandes quantidades de pessoas na sociedade, eu vou ter reflexo na diminuição da criminalidade. Existem, pelo contrário, vários estudos que vão dizer que não é nem a quantidade de pena, é a certeza da pena que geralmente funciona como dissuasivo do cometimento de crime. O que isso quer dizer? Numa sociedade em que eu tenho muita impunidade, as pessoas, eu posso ter penas altíssimas por homicídio. Se de cada 100 homicídios, menos de 5%, eu encarcero o autor do homicídio, isso não é um dissuasor. Eu tenho uma pena de 30, 40 anos por um homicídio. Então, o desencarceramento ele é uma certa falácia, porque existem diversas pesquisas que vão dizer o contrário. Que se eu prender bem, eu vou prender bem no sentido de ter uma prisão que consiga, respeitando os direitos humanos do preso, consiga oferecer um momento ali de custo social para ele, eu vou ter um dissuasor do crime. Então, é por isso que os críticos da teoria dos rótulos vão dizer que há uma certa falácia
nessas teorias de desencarceramento. Então, em que pese países europeus terem baixas taxas de encarceramento e baixos índices criminais, argumento muitas vezes explorado pelos adeptos da teoria dos rótulos, a afirmação menor encarceramento está diretamente correlacionado a uma redução de criminalidade é complexa e sujeita a interpretações variadas. Embora haja correlação nesse caso europeu, outros fatores também influenciam a criminalidade, como políticas de prevenção, fatores socioeconômicos, culturais, acesso à educação e até mesmo a baixa impunidade, como a gente disse. Algumas pesquisas sugerem que a prisão pode ser eficaz na reabilitação de infratores e pode sim, em algum caso, contribuir para uma menor taxa de reincidência. Geralmente, quando que isso é encontrado nas pesquisas? Quando eu tenho prisões com boa qualidade, quando a pessoa consegue cumprir a pena dela com dignidade. Então, quando a pessoa tem uma detenção, mas que oferece educação, profissionalização, quando eu tenho uma sociedade em que a pessoa consegue se reinserir no mercado de trabalho. Então, existem críticas possíveis de serem feitas à teoria dos rótulos, apesar dela ser uma das causas raízes, um dos embasamentos fortes da Lei 9.099, por exemplo, da solução de conflitos sem encarceramento. Outro problema dos críticos da teoria dos rótulos é que, geralmente, então, por exemplo, aqui no Brasil, existe um autor, o Michel Misse, que ele vai dizer que existe um terceiro momento do etiquetamento, que é o momento em que a pessoa passa a se auto-enxergar como bandido. E isso seria uma das causas da alta taxa de letalidade policial no Brasil. Que a teoria dos rótulos, como ela faz com que as camadas pobres, e como no Brasil são os pretos os principais alvos da rotulação penal, isso faria com que eles também, vítimas desse racismo estrutural, seriam maior atingidos pela letalidade policial. O que os críticos da teoria dos rótulos vão dizer? A letalidade policial no Brasil, ela realmente fez muitas vítimas nos últimos anos, então a gente viu aí mais de 43 mil vítimas entre 2013 e 2021. Isso é muito, senhores. Realmente a gente tem que parar para entender a letalidade policial no Brasil. Só que aí eles inicialmente vão dispor um número: 84,1% das vítimas são negros. Essa informação por si só consegue me dizer que as polícias no Brasil são racistas? Alguém consegue me responder? Me dizer? Eu estou dizendo, 84% das vítimas de letalidade policial são negras. É um número forte, né? Eu consigo, com isso, comprovar que as polícias são racistas? Porque as pessoas no jornal vão pegar esse número e vão dizer que existe racismo estrutural na polícia. Aí eu queria ouvir dos senhores. Os senhores estão prontos para rebater esse argumento? Não, considerando que a população brasileira é uma gama de raças, né? Não dá para afirmar com base somente nesse número, não? Exatamente. O que acontece, gente? O censo brasileiro, ele não separa como categoria autônoma as pessoas pardas, morenas, mulatas, cor de burro fugido. Tudo isso entra na mesma categoria das pessoas não brancas. O Brasil ele só faz a separação para fins de censo, tá? Brancos, amarelos e pretos, pardos e mulatos. O que acontece? Com isso, uma grande parcela da população brasileira se enquadra como negros, pardos, mulatos e cor de burro fugido, enquanto que uma pequena porcentagem se enquadra como brancos. Todavia, olha o número de baixo, aí a gente começa a relativizar, né? Então, eu tenho uma taxa de 1 para 100 mil habitantes de brancos e de 4,5 para 100 mil habitantes. Ou seja, realmente a população negra provavelmente está sendo desproporcionalmente atingida pela letalidade policial. Mas aí eu volto à pergunta para os senhores.
isso por si só, novamente, indica que as polícias no Brasil são racistas? Jô, Diga. permissão aí para fazer um adendo. Permito. Com relação a essa questão do negro, eu tenho observado, como eu trabalho ali com o senhor na segunda região, e eu passei a observar na chamada do CAD referente a roubo. Uhum. E eu não posso precisar uma porcentagem, mas ela deve se aproximar desde os 80 aí, ou mais, ou menos um pouco, que geralmente as características que são passadas dos autores são indivíduo negro, estatura mediana, bermuda de tectel, boné ou não. Uhum. Aí para isso engloba isso aí tudo que foi falado aí pelo amigo aí, pelo Bruno. E então não há como eu determinar que há um racismo. O que acontece? Você está certíssimo, mas mais do que isso, existe no Brasil, infelizmente, como fruto de políticas erradas que o Brasil teve desde a abolição da escravidão, pessoas pobres, pessoas vivendo em aglomerados urbanos, que constituem uma maioria de pessoas pretas e pardas. Isso faz com que, especificamente, os cidadãos brasileiros com essas características estejam convivendo com fatores estressores, esgarçadores da sociabilidade deles muito maiores. Então, isso não significa, na minha opinião, que as polícias são estruturalmente racistas. Isso significa que, infelizmente, no Brasil, nós temos pessoas negras envolvidas com crime numa proporção maior do que as pessoas brancas, por motivos de políticas públicas muito erradas que o Brasil fez, de escolhas muito erradas que acabaram marginalizando alguma parte dessa população negra. E isso aqui em Belo Horizonte, gente, ainda é menor, porque Belo Horizonte teve uma política de trazer italianos, de miscigenação na nossa população, que fez com que nos nossos aglomerados aqui, em Minas Gerais, a gente ainda tivesse uma proporção menor de pessoas negras. Se a gente for realmente na Bahia, no Rio de Janeiro, a gente vai ver que lá a marginalização das comunidades negras foi muito maior. Então, realmente, o Brasil empurrou uma grande parte da população negra dele para uma condição social ruim. Mas isso não significa que, quando a taxa de letalidade das polícias englobou 84% das vítimas negras, isso não significa, isso não pode ser usado como um dado contra as polícias para dizer que as polícias são preconceituosas. Ô, Samajó, ainda mais considerando que o Brasil é um país de dimensão continental, né? E é igual o senhor falou, se chegar lá para o Nordeste, a gente vai ter um índice maior, né? Belo Horizonte ainda teve essas imigrações aí de italianos, de europeus aí, que diminui esse percentual. E se a gente chegar para o sul ali, a chance da gente encontrar ainda descendentes ali de alemães ali na região de Santa Catarina envolvidos com crime também vai ser bem maior. Então, esse percentual, a gente já afirmar dessa forma, é muito complexo, em se tratando de Brasil, né? História do colonialismo e tudo mais, né? Sim. Sim, vocês têm que ser detentores dessa informação, né? É aquilo que eu disse na primeira aula. Os senhores agora são especialistas, né? Olha que palavra bonita. Então, pessoal, olha aqui outra que a gente pode dizer. A letalidade no Brasil está aumentando muito nos últimos anos. Vocês vão ouvir alguns institutos, algumas ONGs dizendo isso. Eu posso dizer que de 2013 até 2017, 2018, teve um aumento, sim. Mas nos últimos 5 anos, a letalidade policial ela está mais ou menos estabilizada no Brasil, em 6 mil e poucos casos por ano. Então, 6.200, 6.300, 6.400, 6.500, 6.400. Então,
está relativamente estagnada. Então, também é outra falácia eu dizer que nos últimos anos a letalidade policial no Brasil está aumentando. Então, isso tudo são dados, senhores, que agora vocês conhecem, vocês sabem que existe isso aqui, ó, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, todo ano divulga. Esse ano está divulgado, o link está lá no Moodle, os senhores acessarem. Ano que vem ele vai divulgar de novo. Então, é esse tipo de conhecimento crítico que a gente espera dos senhores ao final da disciplina. Então, olha só. Seu Major. Diga. Eu acho que deu um eco aí, mas pode falar, André. Pode falar. Alguém queria falar? Major, vê se deu eco, ainda você saiu a minha ligação. Não, agora ficou top. Nossa, Major, acho que não vai dar pra falar, não. O microfone tá dando erro aqui. Pô, eu tô te ouvindo bem agora, cara. Pode falar, se você quiser. Tá, vou falar. Então, aí talvez você me escuta aí. Não tá tendo retorno também aqui. É referente à letalidade policial em números, né? Sim. Aí, quando esses dados que ele traz aí, ele traz letalidade independente do tipo da ação policial. Ainda que seja uma ação legítima, ela vai computar como letalidade policial, né? Sim. Sim, tá. Letalidade policial são mortes em confronto com a polícia. Nós não estamos fazendo aqui nenhum juízo de valor. A grande maioria desses casos aqui são em confrontos legítimos, né? Ah, tá ok, obrigado. O outro dado que a gente tem aqui, senhores, eu não sei se nós temos na turma agentes de outros estados, mas para os senhores que são de Minas, que formam a grande maioria do corpo docente, isso aqui também é interessante. Ó. O Brasil, como foi dito aí pelo companheiro, é um país de dimensões continentais. Então, quando eu falo que a taxa de letalidade da polícia brasileira, que eu falo que ela é alta, eu tenho que lembrar que o Brasil são muitos Brasis. Então, se eu tenho uma taxa de 3,2 para cada 100 mil habitantes de letalidade no Brasil, Minas Gerais está aqui lá embaixo com 0,7 letalidades no ano para cada grupo de 100 mil. E eu tenho estados aqui como o Amapá e a Bahia que estão lá na frente. Ó. O Amapá, gente, é um caso que ele precisa urgentemente ser estudada a letalidade policial no Amapá. Na Bahia, a gente tem lá essa taxa de 10, mas no Amapá, gente, por quê? Porque a taxa do Amapá de mortes, como lá o absoluto é pequeno, olha só esse dado aqui, gente. 33% dos mortos em 2022 foram mortos pela polícia em confronto. Então, de cada 3 pessoas que morreram, uma morreu por letalidade policial. E isso é o tipo de estado que precisa passar por um estudo para entender o que está acontecendo no Amapá. Minas Gerais está cá embaixo, ó, 5,7%, bem perto da média dos outros estados com a mesma pujança econômica, né? Espírito Santo está aqui. Então, o Mato Grosso do Sul está aqui, é um estado mais ou menos parecido com a gente também. Então, assim, não se deixem levar por qualquer apresentador de dados aí sobre nossas instituições, não. Bom, pessoal, próxima teoria que a gente vai falar, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa aula, são teorias que falam sobre a aprendizagem social. O que essas teorias vão nos dizer?
elas vão dizer que, ao contrário das outras teorias, que vão dizer que o indivíduo ou ele é levado a delinquir por uma... Então, ou o indivíduo é levado a delinquir por uma condição social, ou ele é levado a não delinquir porque a condição social impôs custos, fez com que ele parasse para não delinquir. A teoria da aprendizagem social diria que o crime é uma coisa que você pode aprender. E aí, se você estiver mais exposto a aprender fatores que podem ser úteis para cometer um crime, eu vou ter uma probabilidade maior de ser um criminoso. Olha só que interessante o que essa teoria vai dizer. Se eu convivo num bairro onde tem uma quadrilha forte de furto e roubo a veículo, o pessoal sabe desativar rastreador, o pessoal tem lugar para deixar o veículo para ele esfriar 2 dias antes de eu buscar de novo, eu tenho o desmanche que picota veículo, eu tenho os paranauê de cometer furto e roubo a veículo. Se eu nasço nesse bairro, nessa comunidade, eu tenho muito mais chance de ser candidato a me tornar um furtador ou um roubador de veículos do que uma pessoa que nasceu na zona sul de Belo Horizonte. Então, o que essa teoria vai dizer é que as pessoas, às vezes, são expostas a estímulos que ensinam práticas criminosas para elas. Porém, e sempre tem um porém, o que a gente extrai dessa teoria? Se eu aprendo a cometer furto e roubo, eu também posso aprender a praticar corrupção, a corromper agentes do Estado com a minha consultora. Então, da mesma forma como eu vou ter ali o sobrinho de um traficante que vai ter facilidade para conhecer onde eu importo a droga, quem do PCC que eu preciso comprar o fuzil, como que eu faço para vender a droga, qual policial que está comprado, que está regado e que eu posso contar com ele. Então, se o sobrinho desse traficante lá no bairro muito pobre, na Serra, tem essa facilidade de aprendizagem, o filho do dono de uma grande empreiteira, ele tem uma grande facilidade de receber os contatos, de ser apresentado e se tornar um engenheiro que vai muito facilmente manter os negócios da família com essa empreiteira voltada para o crime. Então, a teoria da aprendizagem social, o social learning, ela tem uma grande vantagem porque ela inclui na conta dela que crime também é praticado por gente rica. Rico também pratica crime. A questão é que geralmente são outros tipos de crime, outras naturezas de crime. Mas o fato social da pessoa causar prejuízo em outrem, da pessoa tomar atitudes que prejudicam o outro, independente de se isso é rotulado como ser bandido ou não, isso é aprendido. E isso depende do círculo social. Então, essa teoria ela vai ser importante porque ela inclui na conta dela essa grande conclusão de que rico também comete crime. Então, o princípio da associação diferencial vai dizer que o comportamento criminoso é fruto de um processo de aprendizagem. E isso significa que o comportamento não é inerente a quem quer que seja. Então, a gente foge lá daquelas visões lombrosianas também. Ok. O comportamento criminoso é aprendido num processo de interação com outras pessoas. Esse aprendizado inclui técnicas a respeito do cometimento de crimes e direções específicas sobre motivos, racionalizações e atitudes sobre como cometer um crime. Os motivos para o cometimento do crime são, então, fruto de definições sobre as regras institucionais favoráveis ou desfavoráveis para aquele indivíduo. E esse candidato, então, se torna um delinquente ou desviante devido ao excesso de fatores favoráveis à violação da lei sobre as definições favoráveis a um comportamento conformista. Olha como que
na teoria também, gente, isso de vez em quando acontece, né? Eu tenho uma teoria decorrendo da outra. Eu tenho um autor pegando emprestado conceitos de outros autores para usar na teoria dele. Vocês notaram que ele falou ali, por exemplo, de comportamento conformista? Comportamento conformista a gente não lembra lá da primeira aula, lá do Merton. Então, isso é muito comum quando a gente tem algumas teorias e, de vez em quando, as pessoas, elas... De vez em quando, elas usam a teoria de outras pessoas para embasar as teorias dela. Isso é muito engraçado. Isso é fantástico como esse fenômeno funciona na ciência, né? Então, tem até uma frase muito famosa do Newton, e ele diz o seguinte, Sir Isaac Newton, né, gente? O Newton, tá? O famoso. Maçã, gravidade. Esse camarada, ele chegou uma vez e falou o seguinte: eu só enxergo mais longe porque eu estou montado no ombro de gigantes. Então, o que ele quis dizer com isso? Na sociologia, eu vou tendo teorias que vão dando frutos. Então, se eu tenho aqui depois do Durkheim veio o Merton. E aí eu tenho as teorias lá que decorrem de teorias marxistas, e eu tenho, por exemplo, a teoria dos rótulos. Mas aí eu tenho aqui a teoria do social learning, que ela pega emprestado um pouquinho disso aqui, pega emprestado um pouquinho disso aqui, pega emprestado um pouquinho disso aqui. Então, o que é isso? Está montado no ombro de gigantes. Eu parto de conceitos, de suposições sociológicas que já estão postas por alguém e eu consigo enxergar mais longe que ele. Eu consigo continuar construindo a minha teoria. Então, eu vou pegar lá o conceito de conformismo, de disjunção entre mestre e meios, mas eu vou usar também a questão da pressão social, a questão de que, às vezes, os possuídos eles são levados a delinquir, e eu vou fazendo essa mescla de teorias. Então, isso é muito comum na sociologia, né, e na ciência, de maneira geral, né? Os senhores mesmos, quando os senhores estiverem escrevendo, os senhores vão ter que montar no ombro de gigantes, né? O professor de metodologia deve ter dito isso para vocês. A gente sempre tem que citar a fonte, a gente tem que dizer quem é o gigante que eu estou montado nos ombros dele, quando eu faço alguma afirmação. Então, isso é muito interessante para a gente parar para pensar como que o que a gente vai fazer quando estiver escrevendo o nosso artigo foi feito aqui pelo Sutherland, por exemplo, né? Então, ele montou no ombro de gigantes para fazer a teoria dele. Quando eu junto aqui a teoria da associação diferencial com a psicologia comportamental, eu chego na teoria dos reforços diferenciais. O que ela quer dizer? Uma pessoa cujos laços de conformidade foram quebrados permanece apenas um candidato ao desvio ou delinquência. Se ele se tornará de fato um desviante, depende de um sistema de recompensas sociais ou de outra natureza. O desviante, então, ele teria realizado um balanço entre as recompensas e punições e decidido racionalmente delinquir. Quando eu falo da teoria do aprendizado, eu estou dizendo que as pessoas estão expostas a aprender como se rouba um carro. Aí vamos dizer que eu decido que eu quero ser ladrão de carro. Uma pessoa que decide que ela quer ser ladrão de carro, mas que ela não conhece ninguém que nunca roubou um carro, vai ter muito mais dificuldade de entrar na vida do crime do que uma pessoa que decide ser ladrão de carro e que tem um primo que é ladrão de carro. Todavia,
são todos os primos dos ladrões de carro que vão aprender, que vão se tornar ladrões de carro? Não. Por isso que a teoria dos reforços diferenciais vão dizer que as pessoas permanecem apenas candidatos ao desvio e à delinquência. Eu tenho um militar que está na ativa, inclusive hoje, trabalha com o tenente-coronel Saldanha, lá no Batalhão Rotan, que quando ele era soldado, todo o mandado de busca e apreensão que a nossa guarnição cumpria, ele michava as portas. Ele sabia michar a porta. Por que ele sabia michar a porta? O pai dele é mecânico de automóveis e uma das funções de mecânico, antigamente, quando não tinha os carros modernos, era muito comum as pessoas trancarem a chave do carro dentro do carro. Hoje em dia isso é praticamente impossível, né? A gente não consegue mais fazer isso. É muito difícil eu trancar a chave dentro do carro. Mas antigamente era muito comum. E o fato é que ele aprendeu, andando com o pai dele, trabalhando com o pai dele, ajudando o pai dele, ele sabia abrir qualquer fechadura. E aí, quando a guarnição precisava de cumprir mandados de busca e apreensão com autorização judicial, cumprindo ordens para que a gente verificasse se numa residência tinha, por exemplo, drogas ou armas, para não precisar causar prejuízo ao patrimônio do particular, a gente utilizava desses conhecimentos dele de saber abrir uma porta sem ter a chave original. Mas olha só como que ele foi só um candidato a delinquir, né? Ele nunca usou esse conhecimento dele para furtar nenhum lugar, para roubar um carro, para fazer nada. Então a pessoa recebe o conhecimento, mas mesmo assim ela permanece apenas um candidato. E aí o último vídeo é um vídeo legalzinho, gente. Eu sugiro que vocês assistam ele. Ele é o vídeo do chimpanzé no espaço, porque ele vai falar para nós sobre essa questão dos reforços, né? E foi legal porque lá nos Estados Unidos, dos primeiros astronautas que tiveram nos Estados Unidos foi um chimpanzé. Ou seja, a partir da teoria dos reforços, ou seja, criando um sistema de recompensas quando ele acertava quais botões que ele precisava acertar e de punições quando ele não conseguia fazer as coisas corretamente, a NASA conseguiu treinar o macaco com treinamento suficiente para ele se tornar astronauta, para ele ir, ficar no espaço um pouquinho e voltar. Então, isso é a prova de que os animais racionais, né, e os primatas são muito próximos de nós seres humanos, né, eles respondem muito a essa questão de sistemas de recompensas e punições para fazer escolhas e para aprender as coisas, né, para receber esse conhecimento e aplicá-lo, seja para o bem, seja para o mal. Então, esse é um vídeo que não vai cair na prova, obviamente, né, porque nós não estamos num curso de astronauta, mas que eu acho que ele ilustra, fecha a nossa aula bem, apesar de ser só um vídeo lúdico. Pessoal, isto posto, já estamos chegando perto da nossa hora. Vocês têm alguma dúvida? Queriam discutir alguma coisa da nossa aula de hoje? Professor, diga. Não, é o que eu achei interessante esse final aí, fazendo um paralelo lá com as outras teorias que a gente ouviu, dessa coerção social que é exercida pelas instituições, como diria o próprio Durkheim, né? Família, amigos, sim, escola, que reprovam, Estado, que tem também, que reprovam, que é uma maneira de coagir, no sentido de reprovar aquela conduta criminosa, no seio familiar, por exemplo, sim, e que exerce um poder grande e que muitas vezes, em alguns locais, além de não coagir, ainda reforça ou incentiva, e fica muito mais difícil lidar com essa situação, sim, a partir do momento em que ele tem a conduta errada aprovada por aqueles que no meio familiar poderiam reprovar. É os casos que a gente vê, às vezes, que o indivíduo é preso em determinados locais e o policial ainda é agredido, o pessoal tenta tirar o preso, reforçando a conduta dele, dificilmente ele vai voltar atrás, né?
Sim, essa questão do custo social é só a gente pensar na gente mesmo. O custo social, pessoal, para nós cometermos um delito, seja ele qualquer, é muito maior do que o custo social de uma pessoa que não tem nada na vida. Se eu ficar puto com alguém no trânsito, pegar a minha Glock 9mm e encher o cara de tiro, eu vou ser preso, eu vou ser estuprado na cadeia, minha mulher vai me abandonar, eu vou ser expulso da corporação, não vou ter mais nada. Agora, um sujeito que ele não tem nada na vida, o tipo de recompensa que vai conseguir convencer ele vai ser muito menor. Ele tem vocês percebem como que o vínculo social que essa pessoa tem, que vive numa família estruturada, que nunca teve emprego. Então, assim, a gente observa isso tanto quando a gente olha para nós mesmos. Então, certamente existem tanto famílias que vão ter uma alta reprovabilidade, como famílias que provavelmente vão ter até aceitação do comportamento criminoso. Aí a gente vai voltar em diversas teorias nossas. Né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Pessoal, então é isso. Estão abertos no Moodle? Eu vou compartilhar minha tela pela última vez aqui. Estão abertos no Moodle mais 2 atividades. A gente abriu aqui para os senhores tanto a avaliação da segunda semana, então todos os vídeos que a gente viu estão aqui, e a gente abriu a avaliação da segunda semana, ela já está disponível aqui, então esse questionário abriu terça, às 8 da manhã. E a gente também já abriu um fórum, não sei se vocês lembram, lá no nosso plano de ensino, está previsto que 5 pontos dos nossos 100 pontos vão ser distribuídos através da participação no nosso fórum, né? Então, a gente já abriu o fórum aqui, e a pergunta do fórum é sobre a teoria dos rótulos. Então, diante de tudo que vimos nos slides, vídeos e textos de apoio, e após a discussão dessa aula síncrona, qual a sua opinião sobre a aplicabilidade da teoria dos rótulos para a explicação do crime na sociedade brasileira? Fiquem à vontade, o fórum é de vocês, não se acanhem. Como eu disse, a aula, gente, aqui é uma aula sobre as lentes teóricas. Se você não concorda com uma lente, você pode criticar. Se você concorda, você pode falar que você concorda. Se você acha que ela se aplica em algumas situações, mas não se aplica a outras, fiquem à vontade. O fórum é livre, ninguém vai ser avaliado por ter concordado ou discordado de uma teoria que eu concorde ou discorde, mesmo porque eu não concordo nem discordo com nada. Eu sou professor e eu me esforcei ao máximo e tentei estudar justamente para não precisar de concordar. Dito isso, boa sorte para vocês nessa nossa segunda avaliação. Estou à disposição. Qualquer dúvida, podem me acionar diretamente no WhatsApp, se for alguma coisa mais urgente. Eu estou naquele grupo, junto com os discentes. E é isso. Uma boa semana a todos e até a próxima.